Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de encontros com a mitologia africana. Aula 1, Introdução. Há muito tempo, um Deus poderoso ascendeu aos céus. Ele não era o único Deus, porém, e apesar de grande autoridade, era conhecido por ter vários defeitos, incluindo a inveja. Ele punia severamente os mortais que mentiam ou quebravam os seus juramentos. Sua arma favorita era o raio, que ele lançava contra todos os que desagradavam. Quem seria esse deus? Pelo pouco que eu contei, parece muito com Zeus, da mitologia grega clássica, né? Mas, na verdade, a figura que eu acabei de descrever existe há muito tempo, mas o seu nome não é Zeus, é Xangô. Xangô é um deus do povo Yorubá da África Ocidental. E outras histórias de deuses celestes que se assemelham a ele são comuns em toda a costa oeste do continente africano. Lugares como a Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin e a Nigéria. Xangô é uma figura complexa que se comporta de forma precipitada, sofre uma reviravolta, sente um grande remorso. Eu vou comentar mais sobre ele num instante. Mas mesmo esses poucos detalhes devem sugerir que as pessoas que primeiro contaram histórias sobre esse Deus também eram complexas, assim como ele. Eram pessoas que pensavam profundamente sobre o significado das suas vidas e que tinham a capacidade de compartilhar histórias ricas que refletiam as suas experiências de mundo. A sua cultura pode ter sido estabelecida séculos antes dos gregos criarem a Ilíada. O fato é que a religião e a mitologia na África estão intimamente conectados, o que é um dos motivos pelos quais o assunto é tão fascinante. E figuras como Xangô até hoje chamam tanto a atenção. A África, o continente africano, o monumento da humanidade, é também o nosso lar, o lar de todos os humanos, o lugar de onde originalmente viemos, pelo menos é o que dizem os estudos científicos. Logo, explorar os mitos africanos antigos é considerar alguns dos primeiros pensamentos da humanidade sobre a divindade, sobre o mundo e sobre a própria vida. Para começar, me permitam ir direto a uma pergunta que pode já estar na sua mente, principalmente se você é novo na mitologia africana. Se você está dizendo que os mitos africanos têm tanto a oferecer, por que esses mitos não são tão conhecidos quanto outros mitos ao redor do mundo, principalmente a mitologia greco-romana? E é claro que essa pergunta é uma pergunta válida e muito importante. Mas, para responder, é preciso voltar ao século XIX, quando o estudo da religião, da mitologia e do folclore começaram a se tornar disciplinas acadêmicas. Os primeiros estudiosos a examinar sistematicamente mitologias de todo o mundo chamaram o seu novo campo de estudo de ciências da religião. Assim como nós, eles estavam tentando descobrir onde a mitologia africana e uma série de outras histórias conhecidas se encaixavam no esquema maior das mitologias mundiais. Eles coletaram e compararam mitologias de várias culturas, tentaram tirar as suas próprias conclusões. Para prosseguir com o seu trabalho como disciplina científica, esses estudiosos tentaram eliminar todo o viés das suas discussões e considerar e apresentar as várias mitologias mundiais de forma objetiva. É o fenômeno da mitografia, a escrita da mitologia. Isso significava, particularmente, não deixar que as suas próprias origens religiosas influenciassem as suas representações das várias histórias. Como os estudiosos tendem a fazer, eles não apenas coletaram histórias de várias culturas ao redor do mundo, mas também as categorizaram. E a partir daí, deve ter parecido
natural, sensato, classificar as histórias nessas categorias como eles fizeram, do simples para o complexo e do selvagem para o civilizado. A objetividade é mais fácil de prometer do que de alcançar, né? É muito mais um ideal do que um real. E por mais que esses primeiros estudiosos tentassem ser objetivos, eles tendiam a classificar os mitos com os quais estavam mais familiarizados, como os mitos dos gregos antigos, em níveis muito mais elevados nas escalas de complexidade de civilização do que as parcas histórias que eles conheciam daquilo que eles consideravam o continente negro da África. Eles classificaram os mitos da África como mitos mais simples, menos civilizados, e, portanto, concluíram que eles eram menos dignos de uma investigação acadêmica séria. Nós ainda convivemos, é fato, em pleno século XXI, com o legado daquela decisão. Portanto, hoje, o estudioso da mitologia mundial, em séries de encontros com a mitologia, como as que nós fazemos aqui, tem muito mais probabilidade de ter encontrado pelo caminho histórias e imagens de Zeus do que, obviamente, de Xangô. Eu espero trazer a vocês a ideia de que os mitos africanos merecem tanta atenção quanto as outras mitologias tão amadas pelo mundo. Para entender melhor como esses africanos, que não são um povo, mas sim um continente, né? Como que esses africanos efetivamente funcionava e como que o seu pensamento era complexo em raiz e também em manifestação, vamos voltar àquela nossa discussão sobre o próprio Xangô, o lançador de raios. Eu vou, nesse primeiro encontro introdutório, me concentrar nesse aspecto da mitologia iorubá para que você possa ver como o Xangô e vários outros personagens iorubais importantes se interrelacionam. Claro que nós vamos explorar muitas outras tradições de mitos africanos adiante no curso. Mas antes de se tornar um deus, Xangô teria sido um rei temível da cidade-reino de Oió. Suas verdadeiras origens, no entanto, podem ser muito anteriores a Oió, assim como as do povo Yorubá. Acredita-se que os Yorubais vieram do Oriente Médio para a África, onde podem ter vivido por milhares de anos. Oió não era um lugar fictício, era o mais importante dos primeiros estados iorubais. Antes da colonização da África pelas nações europeias, o continente era dividido entre muitos reinos e impérios, alguns dos quais perduraram por séculos. Oió estava localizada na parte sudoeste da atual Nigéria e existiu aproximadamente de 1200 a 1800 depois de Cristo. Como você verá, a história de Xangô mistura fatos históricos com crenças inverificáveis, como muitos mitos fazem. Xangô era conhecido como um tirano guerreiro que carregava um machado de duas cabeças, o símbolo iorubá para o raio. Ele também possuía poderes mágicos. Quando falava, fumaça e fogo saíam de sua boca. Como rei de Oió, Xangô expandiu seu império travando batalhas implacáveis contra os reinos vizinhos. Após uma dessas batalhas ferozes, dois dos generais de Xangô, Time e Gibonca, receberam maior reconhecimento do que o próprio Xangô, e isso irritou. Xangô ordenou que Gibonca atacasse Time, e quando Gibonca o capturou, Xangô insistiu que os dois comandantes, que também eram amigos muito próximos, duelassem até a morte. Gibonca venceu o duelo, mas se recusou a seguir a ordem de Xangô de matar Time. Então Xangô fez os dois comandantes duelarem mais uma vez. Gibonca venceu novamente, e dessa vez cortou a cabeça de Time e a jogou com raiva no colo de Xangô. Xangô ficou furioso, decidiu matar Gibonca da maneira mais torturante que pudesse imaginar. Uma pira foi construída, Gibonca foi colocado em cima dela. Com o poderoso sopro de sua boca, Xangô ateou fogo à lenha.
Mas o fogo não consumiu Gibonca, e para espanto de Xangô, ele saiu ileso. Gibonca confrontou Xangô e exigiu que ele deixasse Oió para sempre. A vergonha e a tristeza de Xangô devem ter sido grandes, pois ele foi até uma floresta e se enforcou em uma árvore aiã. Duas correntes surgiram do alto para carregar Xangô até o seu novo lar nos céus. Quando as pessoas vieram efetivamente procurar Xangô, tudo o que encontraram foi um machado de duas lâminas no chão. Concluíram que ele havia deixado esse mundo para viver nos céus, mas continuaram a temê-lo. Desde então, dizia-se que Xangô estava observando e pronto para atacar qualquer um que se comportasse injustamente ou o desagradasse de alguma forma. Xangô pode não parecer a vocês um personagem muito simpático. Certamente era propenso a excessos, à brutalidade, né? Principalmente no campo de batalha, nas suas relações com esses seus dois generais, como eu acabei de contar. Mas ele parece ter um senso de vergonha no final e aprendeu com os seus erros. Após a saída de Gibonca do fogo, Xangô percebeu que não podia controlar tudo. Ele entendeu que havia uma lei superior que governava o reino terreno sobre a qual ele reinava. O vício de Xangô se tornou a sua virtude. Seu temperamento violento era inadequado para a vida na Terra, então ele escolheu se retirar para os céus, onde sua raiva podia servir à causa superior da justiça. De fato, o temperamento de Xangô parece inteiramente condizente com os relâmpagos e com os trovões que ele personificava. Os relâmpagos são especialmente comuns na região da África onde ficava o reino de Oió. Então nós podemos imaginar o quão poderosa e imediata a sua presença deve ter sido para aqueles que acreditavam nele. Ao ouvir esse mito, você pode se perguntar onde é que ele foi escrito e por que que nós não vemos muitos mitos mais desses africanos por aí em livros. Aliás, em pleno século XXI, nós temos muitas obras disponíveis ao público que procuram reverter esse quadro, procuram popularizar a mitologia africana. Não há uma fonte única, não há uma fonte coesa. O que há são versões das várias histórias que são contadas por esses povos e nações do continente africano. Mas o fato permanece, e contra isso não temos como lutar. Há muito menos fontes de mitos africanos em circulação de que fontes de mitos gregos, mitos romanos, mitos japoneses, mitologia até mesmo dos povos indígenas. E isso não se deve apenas à ciência da religião do século XIX. O fato é, a história de Xangô e de outros mitos africanos foi preservada durante séculos por meio de uma vibrante tradição oral, mas não pela escrita. E essa tradição perdura até hoje. Embora muitas mitologias da Europa antiga e de outras partes do mundo tenham sido escritas, copiadas e catalogadas há milhares de anos, inúmeras histórias da mitologia africana foram registradas por escrito apenas recentemente. Agora, a princípio, você pode imaginar a transmissão de histórias por meio de uma tradição oral como algo semelhante à brincadeira do telefone sem fio, né, que muitos de nós fazíamos quando criança. Uma brincadeira em que uma única frase é passada aos sussurros de uma pessoa para outra, e quando chega a última pessoa, aquilo não se parece nem um pouco com o que a primeira tinha falado. É uma analogia divertida, mas a tradição oral na mitologia africana funcionava de uma forma muito diferente e eu preciso explicar o porquê. Ao contrário da brincadeira do telefone sem fio, essas tradições eram um sistema complexo e cuidadosamente planejado que reconheceu a importância dos mitos como repositórios de preciosas crenças e costumes culturais. Foi cuidadosamente projetada para preservá-los. Embora as práticas variassem em algum grau, em muitas sociedades africanas, crianças realmente brilhantes, que demonstravam uma capacidade natural de memorizar uma grande quantidade de informações,
eram identificadas logo no início da sua educação. Elas eram treinadas, essas crianças, para serem as guardiãs das histórias e da própria história das suas aldeias, das suas tribos, das suas comunidades. Essas narrativas eram repetidas, repetidas de forma exaustiva, até que todas essas crianças pudessem delas se lembrar e recitá-las com pouco ou nenhum esforço. Quando essas crianças se tornavam adultos, elas, claro, transmitiam à próxima geração de crianças que haviam sido treinadas da mesma forma. Embora mudanças nessas histórias tenham ocorrido ao longo do tempo nesse sistema, naturalmente, você pode imaginar que as mudanças foram muito mais sutis e, quando ocorriam, eram intencionais, muito mais do que aquelas da brincadeira do telefone sem fio. Também é importante notar que a precisão na recontagem de uma história nem sempre foi a preocupação mais essencial nessa tradição. O que mais importava era a relevância da história para o contador de histórias e também para os ouvintes, o que significa que era aceitável modificar a história ou a sua mensagem para que ela se adequasse à época, às necessidades e às preocupações do público. É por isso que você vai encontrar tantas versões diferentes de mitos africanos, mesmo entre as relativamente poucas versões que acabaram de forma escrita. Eu vou recontá-las para você também ao meu modo, porque é assim que essas histórias devem ser contadas e é assim que elas se mantêm vivas. Há uma certa liberdade pouco ortodoxa que nós não estamos acostumados na mitologia dos povos africanos. Considerando que essa tradição africana de contar histórias dependia muito de apresentações ao vivo, não é de se surpreender que a forma como a história era contada era tão importante ou mais do que o próprio conteúdo. A apresentação desses mitos foi planejada para ser envolvente, para ser memorável. Ainda hoje, muitas histórias africanas são contadas em canções. O público frequentemente participa da narrativa, por meio de trocas de perguntas e respostas com o contador de histórias, encorajando, chamando a atenção para aspectos especialmente significativos daquela narrativa. A estrutura dos mitos africanos também é distinta. Muitas histórias que emergem das culturas ocidentais retratam o tempo como algo linear. Então, nós tendemos a esperar que todas as histórias de mitologias pelo mundo sejam contadas da mesma maneira, do início para o fim. Mas em quase todas as culturas africanas, no entanto, o tempo é visto como algo cíclico. Em vez de se mover do ponto A para o ponto B e do ponto C numa linha reta, os mitos africanos podem começar no meio, parecem terminar, retornam para o início, e então é que eles chegam a uma espécie de conclusão. Uma outra qualidade interessante de muitos mitos africanos, que pode parecer estranha aos ocidentais, é a maneira como eles parecem aceitar e abraçar aspectos irracionais, inexplicáveis e até injustos da vida. Longe de oferecer efetivamente uma explicação direta ou uma moral que nos ajude a entender o propósito dos conhecimentos e daqueles acontecimentos do mito, alguns mitos parecem concebidos para nos lembrar que a vida nem sempre faz sentido e que nós vivemos à mercê dos deuses. Nenhuma figura vai personificar essa qualidade mais do que o adorado trapaceiro africano. Como você deve saber das outras tradições mitológicas, os trapaceiros são figuras criadoras de travessuras, como Loki na mitologia germano-escandinava. São figuras divinas que agem fora das normas do comportamento aceitas por deuses imortais, muitas vezes de forma bastante egoísta, muitas vezes em detrimento dos outros. Mas, de uma forma estranha, embora às vezes perturbadora, os trapaceiros africanos frequentemente conseguem revelar verdades ocultas. Eu me refiro aqui especificamente a Exu, que é um deus trapaceiro dos Yorubais, figura perigosa porque também é o intermediário entre os humanos e Olorum, o deus supremo do panteão Yorubá.
O mito sobre Exu envolve dois fazendeiros que eram melhores amigos. Onde quer que fossem, se vestiam igual, e os seus campos ficavam muito próximos um do outro, separados apenas por um único caminho. Todas as manhãs, Exu caminhava pelo caminho usando uma boina preta e dizia bom dia aos dois amigos. Certa manhã, Exu decidiu pregar uma peça neles. Ele fez para si um novo chapéu com duas cores. Era branco de um lado e vermelho do outro. Exu colocou a boina e então pegou o cachimbo que gostava de fumar e o enfiou na nuca em vez de o enfiar na boca. Deuses e espíritos iorubais, que são conhecidos como orixás, podiam fazer coisas assim. Ele também pegou o cajado que costumava carregar no peito e o pendurou no ombro. Então caminhou e, pelo caminho entre os campos dos fazendeiros, como de costume, disse bom dia a cada um deles. E quando ele faleceu, os dois amigos comentaram sobre a mudança na aparência de Exu. Um amigo notou que Exu usava um gorro branco naquele dia e não o preto de sempre, que caminhava na direção oposta que costumava tomar. E o outro amigo discordou, dizendo que Exu usava um gorro vermelho e que caminhava na mesma direção de sempre. Os dois amigos rapidamente começaram uma discussão acalorada sobre quais partes do rosto de Exu estavam à vista. A aparência, o comportamento naquele dia havia mudado. Na verdade, eles ficaram tão furiosos que começaram a se cortar, começaram a se esfaquear. Por fim, os dois homens correram para a cidade, sangrando e um chamando o outro de mentiroso. Foram até o rei local e cada um implorou por justiça. É nesse momento que Exu aparece e confessa alegremente que havia causado todo aquele transtorno. Mostrou ao rei o seu chapéu bicolor, seu cachimbo, sua bengala, e explicou por que os homens não conseguiam chegar ao acordo sobre o que ele vestia e sobre a direção que ele caminhava. Eles não tinham escolha, disse Exu. Eu os fiz lutar, criei conflitos, o que é o meu maior prazer. É difícil, a princípio, ver alguma coisa de boa no comportamento de Exu. Ele fez praticamente dois amigos chegarem às vias de fato, quase se matarem de raiva, e tudo por causa de uma brincadeira tola. Mas se nós considerarmos Exu como a personificação das estranhas coincidências e reviravoltas do destino que nós vivenciamos com tanta frequência, as suas ações podem ser vistas como uma espécie de comentário repreensivo às tendências humanas. Afinal, esses dois homens não exageraram por causa de um pequeno desentendimento? Se até bons amigos estão dispostos a se matar por uma coisa tão trivial, nós não deveríamos todos parar para reconsiderar o que é importante nas nossas vidas? A travessura de Exu revela uma outra verdade subjacente. Na realidade, há duas pessoas exatamente iguais, como os dois fazendeiros alegaram. O truque de Exu expôs a camada externa de conformidade e de uniformidade que os dois amigos apresentavam inicialmente. Dessa forma, Exu rompe com velhos hábitos improdutivos para abrir caminho para a inovação. Como um arquétipo, Exu é o guia interior, aquela parte de nós mesmos capaz dos insights transformadores e sustentáveis. Se você já pensou em fazer uma grande mudança na sua vida, como se mudar para o exterior, abrir um negócio, você estaria canalizando, segundo essa mitologia, o seu Exu interior. Você pode estar se perguntando agora como é que a mitologia africana e as religiões se interconectam. Personagens perigosos como Xangô e Exu são adorados como outros deuses ou são simplesmente temidos por causa dos raios que lançam ou do azar que podem causar? As histórias que nós exploramos juntos até aqui são consideradas sagradas da mesma forma que as histórias da Bíblia. Para abordar essas respostas, nós vamos precisar, claro, explorar ao longo dessa série de encontros. É importante de saída vocês entenderem que existe uma profunda conexão entre o mito africano e a vida cotidiana. Na cultura ocidental, nós estamos acostumados a traçar linhas claras entre o que é sagrado e o que é secular. Por exemplo, um culto religioso numa igreja ou numa mesquita é considerado sagrado. Ir aos correios, fazer compras no supermercado, isso é considerado secular.
Em muitas tradições africanas, no entanto, do norte da África ao extremo sul do continente, a linha divisória entre o sagrado e o secular é muito tênue. Da perspectiva dessas tradições, seria estranho tentar separar as atividades diárias das pessoas das suas vidas espirituais. E isso torna muito desafiador discutir aqui mitologia africana como algo separado da religião. Embora o mito seja às vezes equiparado a uma história fictícia, na nossa série de encontros nós temos que utilizar esse mito para designar uma história que é considerada sagrada por uma comunidade de pessoas. E essas figuras, essas histórias, estão repletas de significados para as culturas que as produziram e vale muito a pena estudá-las como tal, independentemente das nossas crenças, das nossas religiões ou da forma como vivemos a nossa vida. A indefinição entre o sagrado e o secular na mitologia africana é especialmente perceptível nessa figura, né? É a figura trapaceira que nós vimos de Exu. Exu é capaz de influenciar a vida de humanos e deuses e de transitar livremente entre os mundos material e espiritual. Essa habilidade desempenha um papel importante também na história de Obatalá, o deus Yorubá que criou a terra e que moldou as pessoas a partir do barro. Obatalá era conhecido como o rei da roupa branca devido à vestimenta branca que usava. A história também envolve Xangô, o lançador de raios que nós conhecemos no início da aula. Um dia, Obatalá estava prestes a encontrar Xangô, um amigo próximo seu que ainda era rei de Oió na época. Antes de partir, contudo, Obatalá decidiu consultar Ifá, o deus da adivinhação, sobre a sua jornada. Ifá aconselhou Obatalá a não ir, profetizando que, se o fizesse, enfrentaria grandes adversidades e até a morte. Se quisesse sobreviver à viagem, Ifá disse que Obatalá teria que aceitar o que quer que lhe acontecesse e nunca resistir ou retaliar em nenhuma circunstância. Naquela noite, a esposa de Obatalá teve um sonho estranho em que o pano branco de Obatalá estava sujo. Mesmo depois de lavado, manchas de sujeira apareceram nele após a secagem. Ao acordar, implorou a Obatalá que não o acompanhasse em sua viagem, mas Obatalá queria ver seu amigo o Xangô e insistiu em ir mesmo assim. A caminho de Oió, Obatalá encontrou Exu, o deus trapaceiro. Exu pediu a Obatalá que o ajudasse a levantar um pote de óleo e, enquanto Obatalá ajudava, um pouco de óleo derramou no seu pano branco. Obatalá não fez alarde, mas voltou para casa para se trocar. E então partiu novamente. E mais uma vez ele encontrou Exu, que pediu ajuda para levantar um pote de óleo. O óleo derrama no pano branco de Obatalá pela segunda vez. E ele volta para casa para se trocar. Quando a mesma coisa aconteceu pela terceira vez, Obatalá ainda não fez cena, mas também não se deu ao trabalho de se trocar. Simplesmente continuou sua jornada. De repente, um dos melhores cavalos de Xangô cruzou o caminho de Obatalá, que aparentemente o cavalo havia fugido. Sabendo o quanto Xangô amava os cavalos, Obatalá o pegou e o levou consigo. Ia devolvê-lo a Xangô em Oió. O que Obatalá não sabia era que Exu havia magicamente feito o cavalo aparecer à sua frente. Logo, alguns dos servos de Xangô encontraram Obatalá e viram ele com o cavalo. Ao verem suas roupas sujas, presumiram que ele fosse um ladrão. Espancaram Obatalá severamente, mandaram prender Obatalá e o jogaram na prisão. De novo, Obatalá não resistiu. Obatalá sentou-se na prisão, pensando que o mal-entendido logo seria corrigido e que ele seria libertado. Mas muitos meses se passaram. Ninguém veio ajudá-lo. Durante esse período, uma grande praga atingiu o reino de Xangô, acompanhada de uma seca. Durante 7 anos houve doenças, pestes, colheitas pereceram, nenhuma criança pôde nascer. Mesmo sendo um tirano, Xangô ainda se preocupava com seu reino e então consultou um oráculo. E o oráculo lhe disse que havia uma pessoa inocente e santa em suas prisões e que libertá-la poria fim aos problemas de Oió. Xangô vasculhou suas prisões
e lá encontrou Obatalá, sentado em sua cela. Seu traje branco estava sujo, sua barba emaranhada e ele coberto de sujeira. Mas Xangô, ainda assim, conseguiu reconhecer o seu querido amigo. Embora Xangô fosse um governante orgulhoso, ajoelhou-se diante de Obatalá, pediu seu perdão e o libertou da prisão. Como Obatalá desempenhou um papel na criação da humanidade, doeu a ele ver o povo de Oió sofrer. Então ele suspendeu a praga, restaurou as chuvas, a agricultura floresceu, crianças nasceram e a harmonia reinou na terra. O comportamento do trapaceiro Exu nessa história é mais uma vez misterioso e certamente parece insalubre, para dizer o mínimo. Mas observe como os truques que ele pratica têm consequências severas não apenas para o deus Obatalá, mas também para o ainda não divino Xangô e o povo de Oió. Exu parece não ter malícia para com ninguém em particular, mas suas ações são sentidas tanto no reino divino quanto no reino mortal. Também podemos ver aqui a indefinição dos limites entre o que é o natural e o que é o sobrenatural. Na figura de Obatalá, Obatalá é um deus, mas está sujeito a restrições que parecem distintamente mortais. Ele pode ser espancado pelos servos de Xangô, pode ser aprisionado, mantido incomunicável. Além disso, Obatalá não é onisciente. Ele enfrenta muitas das incertezas que os humanos comuns enfrentam. Essa mistura do sagrado e do profano é algo que você vai ver repetidas vezes nos mitos africanos. Também é característico dos mitos africanos que deuses como Obatalá possuam qualidades complexas e às vezes paradoxais. Nesse sentido, os deuses africanos podem ser vistos mais como personificações de forças naturais ou de emoções familiares do que como o pastor benevolente do rebanho humano que nós vemos na tradição judaico-cristã. São quase como prosopopeias, personificações de forças dessa natureza. Nesse mito que eu acabei de descrever, o Batalá é criativo, compassivo, misericordioso e paciente. No entanto, na história de como ele criou as pessoas a partir do barro, que nós vamos explorar mais à frente, o Batalá é frequentemente retratado como irresponsável, ou pelo menos falível. Enquanto moldava o barro em figuras humanas, ele sentia sede, se embriagava com vinho de palma. Algumas versões da história culpam Exu por lhe dar o vinho. Muitas das figuras que o Batalhá cria acabam deformadas, e quando o Deus Supremo Olorum lhes dá vida, elas se tornam pessoas com deficiências. Um Deus diferente, Odudua, intervém para criar o resto da humanidade. O Batalhá sente grande tristeza, se torna o protetor das pessoas com deficiência. Seu comportamento contraditório parece estar além do seu controle. Ogum é outro grande exemplo de uma divindade conflituosa, alguém que serve como criador e destruidor. Ele é o deus Yorubá do ferro, da forja, da guerra. Um mito sobre ele relata que um dia alguns dos deuses ou dos orixás decidiram que queriam viver na terra junto com as pessoas, mas o caminho foi bloqueado por um grande grupo de árvores. Todos os deuses tentaram limpar o caminho, mas as ferramentas que eles usaram eram feitas de madeira, pedra e metal macio, não foram capazes de abrir caminho. Ogum viu o problema deles, cavou fundo numa montanha onde encontrou os minerais para fazer o ferro, e desse ferro ele moldou ferramentas para abrir um caminho sagrado através da floresta. Então ele saltou para a terra, liderando os outros deuses atrás dele. Ogum viajou pela terra, chegou a uma cidade, ajudou os aldeões a derrotar um exército invasor forte e cruel. O povo queria fazê-lo rei, mas Ogum não aceitou. Em vez disso, partiu para uma área isolada, onde podia caçar e cultivar. Repetidas vezes, o povo se aproximava de Ogum e implorava para que ele fosse seu rei, até que ele finalmente cedeu e concordou em governá-los. Ele os liderou a muitas vitórias contra as cidades vizinhas. Durante uma pausa numa dessas batalhas, no entanto, o astuto trapaceiro Exu apareceu, deu a Ogum a cabaça de vinho de palma. Ogum bebeu toda a cabaça, lutou mais bravamente do que antes, mas no seu estado de embriaguez matou não apenas todas as tropas inimigas, mas também as suas tropas. A história termina com a poderosa imagem de Ogum sozinho no meio da carnificina. Algumas versões afirmam que Ogum escolheu cair sobre sua própria espada, enquanto outros
descrevem que ele viveu para sempre em solidão e angústia em sua casa nas montanhas. E aí vemos o Ogum como a convergência de forças opostas. Ele é um criador, abrindo o caminho para os deuses virem à Terra, mas também é um destruidor que mata todo mundo que foi confiado a ele para proteger. Torna possível que os deuses e a humanidade vivam em harmonia, mas decide viver longe de ambos. Cria o ferro que permite cortar as árvores, mas também fabrica armas mortais para derrotar os inimigos. É, ele é contraditório. Mas a vida não é assim? Pode levar algum tempo para a gente se acostumar com essas contradições e com essa maleabilidade dos mitos africanos. É difícil deixar o julgamento da nossa mentalidade ocidental de lado. Mas eu acho que, com o tempo, você vai encontrar, assim como nós, grande vitalidade e beleza nesses mitos. Você também vai encontrar frequentemente uma mensagem subjacente nas histórias, né? Essa mensagem quase sempre é profunda. Nos ajuda a enxergar além do que é visível à primeira vista, a olhar mais aprofundadamente para o mundo ao nosso redor e para dentro de nós mesmos, para descobrirmos um pouco dessa antiga sabedoria sagrada. Os mitos nos encorajam a examinar o nosso lugar na vida, onde estivemos, onde estamos indo, para onde queremos direcionar. Nos encorajam a fazer perguntas difíceis, perguntas antigas, como devemos buscar a originalidade ou tentar nos encaixar? Devemos correr riscos ou andar pelo caminho mais seguro? Devemos seguir a tradição ou devemos inovar? Devemos nos comportar como o Batalá, o rei paciente, ou como o travesso Exu? Se você ouvir o seu guia interior ao vivenciar essas histórias, eu acho que você vai achá-las transformadoras e muito sustentadoras. Sejam muito bem-vindos aos encontros com a mitologia africana. Até a próxima aula.